Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, pessoal, eu quero tecer alguns comentários sobre esta recente polêmica que surgiu sobre este filme, Como se tornar o pior aluno da escola. Essa polêmica envolvendo o Danilo Gentili e o Fábio Porchat. Uma polêmica muito, digamos assim, nefasta. O conteúdo do filme é realmente nefasto, pelo que eu vi. Eu não assisti a esse filme, não me atrevo a assistir esse tipo de filme, não desafio o meu psicológico para tal, nem também coloco esse tipo de filme para meus filhos, e não sugiro para ninguém. É uma produção de 2017, inclusive na época que esse filme foi lançado eu não assisti, fiz pouco caso, porque realmente não me interessou. O conteúdo do filme, o teor, até mesmo na época o trailer não me atraiu, e eu vi que era totalmente contrário aos meus valores, os valores cristãos. E parece que algumas famílias assistiram, reacenderam aí, aliás, perceberam o teor nefasto para as famílias, um teor de abuso sexual, coisas do tipo, como a gente vai ver aqui ao longo deste vídeo. Vou mostrar para vocês aqui também algumas posições de algumas autoridades, vou tecer a minha opinião sobre tal questão e também, por último, eu vou sugerir para vocês que são pais, que têm filhos em casa, em idade escolar, algumas obras muito importantes, que eu considero muito importantes para fugir dessas produções cinematográficas, fugir da TV um pouco e educar verdadeiramente os seus filhos. Vamos lá então, vamos por parte. Bem, eu acordei hoje com essa recente polêmica, uma polêmica atrás de outro, ora guerra, ora misoginia, ora agora da moda agora essa questão desse filme e por aí vai. Eu não sou muito reativo em relação a isso, não queria fazer esse comentário, porque eu busco fazer vídeos com conteúdos que ajudem as famílias e não reagir a coisas da mídia. O que está na mídia é coisa mundana, eu não me interesso muito por essas questões. Inclusive hoje também foi um dia, digamos assim, de uma certa penitência de evitar ouvir coisas do mundo, sobretudo modismo. Mas isso é coisa minha, devoção, observação religiosa. Bem, vamos por partes então. Vamos analisar primeiramente o filme em si. Acredito que muitos já ouviram falar dessa polêmica e essa polêmica está aí. Eu acessei aqui um site chamado O Dia. Infelizmente as notícias são muito semelhantes em todos os sites, e como aqui no Brasil a gente não tem um jornal cristão, um jornal puramente conservador, cristão, então qualquer um praticamente reproduz a mesma matéria. Essa matéria aqui do Dia, que é de hoje, das 15 horas e 9 minutos, diz o seguinte: Danilo Gentili e Fábio Porchat estão sendo acusados de pedofilia nas redes sociais por conta do filme Como se tornar o pior aluno da escola, de 2017. Em uma das cenas que viralizou na internet, Porchat pede para ser... não vou nem falar essa palavra, mas ele pede para um jovem fazer lá alguma coisa sexual com ele. Um adolescente, ele pede um adolescente. Depois vocês leem a matéria, vou deixar na descrição do vídeo o link. Prossegue. Na trama, Fábio Porchat interpreta Cristiano, um pedófilo que tenta abusar dos adolescentes, mas não consegue. Aí vai, mostra. E por aí vai. Eu não vou adentrar muito na matéria.
Vou agora falar um pouco sobre a reação de algumas autoridades em relação a isso e também reação de pais e pessoas comuns. Por exemplo, aqui, a deputada Carla Zambelli, aliada do presidente Bolsonaro, afirmou que tomará medidas contra o filme. O repugnante filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola naturaliza a pedofilia a fim de normalizá-la, afirmou ela. E depois ela prossegue: já informei ao Ministério da Família, ao qual oficiarei, assim como denunciarei ao Ministério Público e solicitarei informações ao CNMP, não sei o que é isso, deve ser alguma coisa do Ministério Público, acerca dos procedimentos em curso. Ela afirmou isso no Twitter. E fala mais aqui algumas coisas sobre o filme em si. Tem uma declaração aqui do Danilo Gentili, que ele fala que o maior orgulho dele, aliás, ele fala o seguinte: o maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonaristas. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo, ele escreveu. O interessante dessas pessoas, desses falsos comediantes, é que hoje tudo virou política. Se um pai de família reclama de algum conteúdo, uma pessoa comum que pouco se importa para essas questões políticas partidárias, está mais preocupado com a educação dos seus filhos, eles logo são taxados de esquerda ou de direita. Você não é mais um pai que quer educar o filho, não. Ou você é bolsonarista, ou você é petista, isso e aquilo outro. As pessoas sempre são rotuladas a isso. Essas pessoas, de um modo geral, sempre rotulam as outras com isso, que é para se eximirem da responsabilidade, da culpa. E por aí vai. Aí tem aqui também, eu acredito que são pessoas comuns, tweetando sobre esse filme. Um das pessoas diz o seguinte, que é Paulo Filipos: meu Deus, pais e mães, fiquem atentos. Um filme com classificação de apenas 14 anos, normalizando que crianças toquem o órgão genital de um adulto. E por aí vai. E tinha outras declarações aqui de outras pessoas, mas eu não consegui encontrar depois. Tá aqui nos comentários. Uma das pessoas, eu acredito que pode ser pai ou mãe, diz o seguinte: bolsonarista não, vocês têm que ter mais responsabilidade com as informações que transmitem. Essa indignação é dos pais que não aceitam essa palhaçada que esses sem vergonha tentam empurrar a goela abaixo da população. Se esse fosse um país sério, de leis sérias, eles já estavam presos por pedofilia, pois é crime. Uma pouca vergonha, prossegue. Espero que esse filme sirva como prova nos autos do processo que receberão. Aqui é um comentário de Edivan Soares, aqui no jornal O Dia. E tem outros comentários aqui, para o vídeo não ficar demasiadamente longo. Eu não vou falar para vocês, não vou ler aqui para vocês. Vou ler para vocês agora uma outra matéria, na verdade parte da matéria desse site aqui, Poder 360 Graus, Poder 360, onde mostra também a reação de algumas autoridades, como o ministro da Justiça e outras autoridades aqui do Brasil. A matéria, chamada matéria, diz o seguinte: ministro diz que adotará medidas contra o filme de Porchat. Anderson Torres, ministro da Justiça, afirmou que o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola é asqueroso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse neste domingo que vai determinar imediatamente que a pasta adote providências contra o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, lançado em outubro de 2017. O longa tem Danilo Gentili e Fábio Porchat como autores. E por aí vai. Pois tem outra declaração aqui do ministro da Cultura, o secretário da Cultura, especial da Cultura, que diz o seguinte: o secretário especial da Cultura, Mário Frias, afirmou que a produção faz uma explícita apologia ao abuso sexual infantil e é uma afronta às famílias e crianças do Brasil.
Disse ainda que a classificação etária do filme foi decidida em 2017, ele afirma. E tem uma outra coisa aqui que é muito interessante, que o Mário Frias afirma sobre o Fábio Porchat. Preste bem atenção. Ele diz o seguinte: por diversas vezes, Porchat afirmou que não quer ser pai. Chegou a dizer que é um inferno ter filhos. Lamento, discordo. Afinal, não existe algo mais sublime e grandioso do que a paternidade. O Porchat jamais vai entender que o maior crescimento de um homem vem com a paternidade. Se ele rejeita a paternidade, é um direito dele, mas ele não tem o direito de desrespeitar a educação que foi dada aos filhos dos outros, disse Mário Frias. E concluiu dizendo o seguinte: isso não é humor, não é liberdade de opinião e expressão. Isso é uma criminosa apologia à pedofilia que precisa ser denunciada e punida, afirmou o secretário Mário Frias. E por aí vai, aí tem aqui algumas coisas, algumas autoridades também, como o Eduardo Bolsonaro e muitos outros que estão tomando medidas aí sobre tal questão. Agora eu vou expor para vocês a minha opinião sobre isso. O que está tudo acontecendo? Bem, pessoal, a primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte: produções cinematográficas, eles são um produto como outros, como você semelhante, como você vai comprar ao supermercado. Estou falando economicamente. Lógico que um filme tem repercussão e tem, digamos assim, efeitos muito maior do que, lógico, você ir ali no supermercado comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, porque é cultura, é ideologia e por aí vai. Então, a nocividade que um filme pode transmitir é muito maior, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas, economicamente, é um produto, falando. E como produto, ele é feito para as pessoas comprarem, consumirem. E se esse filme foi feito é porque existem consumidores. Dificilmente as pessoas vão produzir algo do tipo para não ter retorno financeiro. Então eles fazem esperando retorno financeiro. E fazem também sabendo que tem um certo público que vai assistir ao filme e vai consumi-lo. Isso mostra o quanto decadente está o nosso país, moralmente e espiritualmente. Deu para compreender? Isso é inaceitável. Os pais não podem aceitar esse tipo de produção, esse tipo de filme. E por aí vai. É o que eu penso. Eu assisti a um documentário, faz um tempo já, sobre desenho animados, aí mostrou lá um Batman, que, se eu não me engano, ou foi na década de 50, ou final da década de 60 e 70, eu não me recordo bem, onde estavam querendo fazer um Batman homossexual, juntamente com o Robin. Aí tinha lá uma cena que estavam querendo colocar nos quadrinhos, tal, Batman e Robin num barco, num lago, tipo um casal de namorados. Só que o Congresso americano, na época, rejeitou isso. Ou seja, proibiu esse tipo de coisa. Os Estados Unidos, na época, tinham um mínimo de moralismo. Hoje não, hoje está lá aquela coisa toda, estátuas de Satanás, religiões satânicas e por aí vai. Mas nem sempre foi assim. E eles rejeitaram isso e proibiram esse tipo de veiculação em quadrinhos. Hoje não, hoje já está... já virou comum isso, eu nem assisto mais essas porcarias. E por aí vai. Ou seja, se eles estão fazendo isso é porque tem consumidores, tem pessoas que reproduzem isso aí, levam para suas casas e consomem. Deu para compreender? Nós pais temos que estar bastante atentos. E não é só esse tipo de filme, de grandes produtoras não. Desenhos animados, aparentemente inocentes e simples do YouTube, também são. Mostra lá bruxarias, professoras conduzindo as crianças para fazer bruxarias, isso, aquilo, outro. Desenho animado infantil, esses desenhos que musiquinhas aparentemente inocentes. E outra coisa, eu vejo muitas pessoas aí, depois eu vi nessa repercussão, muitas pessoas defendendo o filme porque
digamos, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade cultural, essas porcaria toda aí. Agora eu faço a seguinte pergunta a essas pessoas que defendem esse tipo de produção pedófila. É a seguinte questão: se fosse um filme, por exemplo, onde mostrasse pessoas chutando animais, chutando gatos, chutando cachorros, abusando de cachorros e de gatos, essas pessoas iriam aceitar? Essa produção nem iniciaria. Deu para compreender? Estamos vivendo essa época. Acordem, pessoal. Agora eu quero, só para finalizar isso tudo, ler para vocês algo do próprio livro, que o filme foi baseado no livro do próprio Danilo Gentili, que inclusive a leitura é inadequada para menores de 18 anos. Está aqui. Estou olhando na Amazon. E tem até uma parte lá de trás do livro, eu acredito que é tipo um resumo, que ele diz o seguinte, o próprio Danilo Gentili, do livro dele, ele fala o seguinte: ser o melhor aluno da escola é para os fracos. O estudante, nota exemplar, que é o nota 0, né, aguenta bravamente a patrulha dos certinhos. Tira de letras punições e terá em sua sala de troféus as mais variadas advertências e suspensões, tornando-se uma lenda para as próximas gerações escolares. Com este curso intensivo você vai bombar. Ele está dizendo aqui sobre o livro dele, essa obra-prima. Ou seja, é complicado, pessoal. Tá aí, tanto filmes, livros, tá na literatura, tá na porcaria. E se existe isso aí, é porque existem consumidores. Bem, é só um alerta que eu estou fazendo para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês algumas obras que eu julgo, eu estou falando enquanto católico, cristão católico, que eu julgo necessário para nós pais lermos, estudarmos e transmitirmos para os nossos filhos. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente essa obra aqui. Educação Católica e Homeschooling, já falei, os livros que eu vou falar aqui para vocês já falei em vídeos anteriores. Um guia prático para o ensino domiciliar. Esse livro aqui que eu considero uma obra-prima, Catecismo da Educação, do abade René Bethlen. Existe outra obra aqui maravilhosa, que é essa aqui, Legenda Áurea, Vida dos Santos, de Jacopo de Varazzi. Essa obra aqui muito boa, sobretudo para os tempos atuais, Guia do Catequista, Instruções para Pais e Professores, do Monsenhor Álvaro Negromonte. Existe essa outra aqui que é magnífica também, A Formação Religiosa da Juventude, Monsenhor Tirame Totter. São obras magníficas, tem outras aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Para finalizar o vídeo, eu vou ler aqui uma pequena passagem bíblica para vocês, que está no livro do Eclesiástico. Não é no livro Eclesiastes, é Eclesiástico. É um livro que contém apenas na Bíblia Católica, que está no capítulo 7, versículos 24 ao versículo 27. Abre aspas. Tens animais? Cuida deles. Se te servem, conserva-os. Tens filhos? Educa-os. E desde a infância, faze-os dobrar o pescoço. Tem filhas? Cuida dos seus corpos e a elas não mostres face indulgente. Casa tua filha e terás concluído uma grande tarefa, mas entrega a homem sensato. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal, a importância de educarmos os nossos filhos? Ou seja, se você quer que sua filha case com um homem sensato, tem que haver necessariamente homens sensatos. E para se ter homens sensatos, é necessário que os pais eduquem. Dobre o pescoço deles na disciplina desde a infância. Deu para compreender? É assim. Nós temos que praticar disciplina com os nossos filhos. Eu não estou falando aqui em bater, estou falando aqui em violência. Estou falando em disciplina, fazê-lo dobrar o pescoço, a autoridade dos pais. Deu para compreender? Ficou bem claro? É isso. E não
obedecer a cartilha de livros como esse do Danilo Gentili. Fazer com que as crianças se tornem um rebelde. Na verdade, um anticristão. Alguém que se rejubila por ser um mau aluno e acha que vai ser uma lenda. Bem, pessoal, é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu penso que vale a pena. Se você julgar esse vídeo importante, compartilhe com mais pessoas, colegas e amigos e com mais familiares. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.